Bom dia, meninas! Então vamos para a nossa mentoria de hoje, tá? Que nós vamos falar como medir a quantidade certa de cada nutriente, né? Então vamos lá. Quantas de vocês aí já sentiram que estavam se alimentando de forma saudável, mas não viam resultados, né? Isso pode estar ligado aí à quantidade de cada nutriente, né, que colocamos no nosso prato, tá? Então, comer saudável não significa comer à vontade, tá? Então, vou explicar então a importância do equilíbrio, né? Então, o segredo para emagrecer sem passar fome é aprender a equilibrar os nutrientes das suas refeições, tá? Então, como carboidratos, proteínas, gorduras, né? Tem funções diferentes, mas igualmente importantes, cada uma delas, né? Então, comer na medida certa garante aí energia, saciedade e queima de gordura, tá? Então, o objetivo aí do nosso encontro, da nossa mentoria hoje, é saber, assim, detalhar a quantidade ideal de cada nutriente e como medir isso de forma prática, né? Sem depender de balança, apenas com as mãos e medidas simples, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui da função de cada nutriente, para vocês saberem aí, né? Tem muitas pessoas que ainda não sabem. O carboidrato, ele é uma fonte de energia, tá? Por que precisamos deles, né? Os carboidratos, eles são nossa principal fonte de energia. Sem eles, o corpo fica cansado e você não tem força para treinar ou manter aí as atividades do seu dia, né? Então, quais os melhores tipos de carboidrato? Então, prefira os carboidratos complexos, por exemplo, o arroz integral, a batata doce, a mandioca, né, quinoa, aveia, frutas. Então, eles liberam energia de forma mais lenta e evitam picos de fome, né? Qual é o erro mais comum aí do carboidrato? É você evitar de comer, achando que eles engordam, né? O problema não é carboidrato, mas a quantidade que você consome, tá? Segundo nutriente é a proteína, né? Então a proteína é um bloco construtor. Por que precisamos dela? As proteínas são essenciais para construir e reparar músculos. Elas também aumentam a saciedade, né? Ou seja, você sente menos fome, né? Quais os melhores tipos? São as proteínas magras, né? O que são as proteínas magras? Frango, peixe, ovos, né? Cortes magros de carne, iogurte natural. Então, qual é o erro da proteína? Comer pouca proteína. Isso pode desacelerar o seu metabolismo e dificultar aí o seu emagrecimento, tá certo? Terceiro nutriente são as gorduras boas. Então, elas são a base aí do nosso funcionamento hormonal, né? Por que precisamos dela? A gordura boas são essenciais para o funcionamento dos hormônios, além de promoverem também saciedade. Elas não são vilãs, mas precisam ser consumidas na quantidade certa, tá? Quais os melhores tipos de gorduras boas? Azeite de oliva, abacate, castanhas, sementes, né? A chia, a linhaça, as amêndoas, né? Então, qual é o erro comum? Exagerar nas porções, né? De castanhas, por exemplo. Mesmo sendo saudáveis, elas são calóricas e em excesso podem atrapalhar aí os seus resultados, tá certo? Quarto nutriente são os vegetais, os campeões das fibras e micronutrientes. Então a função deles é fornecer fibras, vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do corpo, da saúde intestinal, tá? Então são fontes saudáveis, né? Como por exemplo as folhas verdes, alface, rúcula, espinafre, couve, né? Os legumes, brócolis, cenoura, abobrinha, couve-flor, berinjela. Então qual é o erro comum? Comer vegetais em quantidades insuficientes, né? Ou temperá-los com molhos e ingredientes muito calóricos, tá certo? Então, como medir a quantidade certa de cada nutriente, tá? Primeiro nutriente que eu falei que é o carboidrato. Você tem que ter 25% no seu prato. Quantidade ideal aí, umas 3 colheres de sopa de arroz integral, tá? Batata doce em média de umas 100 gramas, né? Uma fruta, maçã, banana, pera, né? Como que eu posso medir isso sem balança, né? Use o tamanho do punho fechado,
para estimar aí a quantidade ideal, né? Por que essa quantidade? Essa porção é suficiente para fornecer energia sem sobrar caloria, que pode ser armazenada como gordura, tá certo? Segundo nutriente, que é a proteína, você tem que ter aí 25% no prato, né? Quantidade ideal, um filé de frango ou peixe de 100 a 120 gramas, né? 2 ovos inteiros, né? Um pote de iogurte natural, 170 gramas aí mais ou menos. Como medir isso sem balança? Use o tamanho da sua palma da mão, certo? Sem os dedos, só a palma da mão, ok? Porque essa quantidade, né? Essa porção é suficiente para estimular aí a construção muscular e manter aí a saciedade por mais tempo, tá certo? Terceiro nutriente, que são as gorduras boas, de 10 a 15% no prato, né? Quantidade ideal aí, uma colher de sopa de azeite, umas 10 castanhas ou 6 amêndoas, né? Um quarto de abacate médio, por exemplo, né? Como medir isso tudo aí sem balança? Então, use o tamanho da ponta do seu polegar ou uma colher de sopa, porque essa quantidade aí, né, são para você, as gorduras, né, são mais calóricas que os carboidratos, do que as proteínas, né? Elas são mais calóricas, além de ser saudáveis, são calóricas. Então, uma pequena quantidade já é suficiente aí para você suprir suas necessidades, tá certo? E o quarto nutriente são os vegetais. Esse você tem que ter a maior quantidade de porcentagem no seu prato, 50% do prato, tá? E o que são isso? São as folhas verdes, alfaces, aí é à vontade, gente, rúcula, espinafre, couve, né? 1 a 2 xícaras de legumes cozidos ou crus, né? Brócolis, cenoura, abobrinha, couve-flor, né? Isso vocês podem ter à vontade no seu prato, 50% do seu prato, tá? Como é que eu posso medir isso sem balança? Metade do prato deve ser preenchido com vegetais, né? Então os vegetais, eles são ricos em fibras, vitaminas, minerais, promovendo saciedade, ajudando no funcionamento do intestino. Além disso, eles têm poucas calorias. Então você pode comer bastante, sem prejudicar aí os seus resultados. Tá certo, gente? Então eu vou falar agora aqui um exemplo de uma refeição balanceada. Tá certo? Exemplo 1, no almoço ou no jantar, tá? Carboidrato, 3 colheres de sopa de arroz integral. Proteína, um filé de frango grelhado, tamanho da sua palma da mão, certo? A gordura, 1 colher de sopa de azeite para temperar a salada, né? Vegetais, salada de folhas verdes, brócolis, cenoura, metade do seu prato, tá certo? Esse daí é um exemplo de um almoço ou de uma janta de vocês, beleza? Exemplo 2, um café da manhã, por exemplo. Carboidrato, uma fatia de pão integral, certo? Proteína, 2 ovos mexidos, beleza? Gordura, uma fatia média de abacate, certo? E agora vamos para um exemplo de um lanche da tarde. Carboidrato, uma banana pequena. Proteína, um pote de iogurte natural sem açúcar, em média em 170 gramas. Gordura, 10 castanhas ou 1 colher de sopa de pasta de amendoim natural, certo? Então eu só fiz aí um exemplo de como vocês podem incluir todos esses, né, elementos que são importantes aí. Então, quero reforçar aqui para vocês, para a gente fechar, a importância do equilíbrio, gente. Comer na medida certa não é sobre passar fome, e sim sobre dar ao corpo exatamente o que ele precisa para funcionar bem, tá? Queimar gordura e manter aí a sua energia, tá ok? Então, peço que vocês coloquem em prática tudo que eu falei, tá? Hoje mesmo, monte um prato equilibrado, seguindo essas orientações, tá? Use as suas mãos para medir as porções e observe como você vai se sentir, tá? Observe se você vai se sentir mais leve, observe se você vai se sentir satisfeita, tá? E eu quero que vocês compartilhem, tá? Quero ver vocês aplicando isso. Tire uma foto do seu prato e compartilhe lá no grupo, tá? Vamos juntas aí acertar no equilíbrio para vocês alcançarem aí os seus resultados.
tá certo? Então não deixem de compartilhar lá no grupo os pratos de vocês, beleza? Lembrando, pequenos ajustes fazem toda a diferença. O sucesso está na consistência, não adianta fazer uma vez, duas, é na repetição. Tá certo? Vamos juntas nessa jornada e nesse processo de emagrecimento e vamos acelerar aí os resultados de vocês. Essa foi a nossa mentoria de hoje. Um beijo, até a próxima. Toda sexta vamos ter mentoria aqui para a gente acelerar aí os nossos resultados. Um beijo.